Fala, meus alunos, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? Galerinha, aqui vai uma correção daquele exercício que a gente passou, né? Que eu passei, na verdade, para vocês fazerem na semana passada, tá bom? É o seguinte, a primeira questão diz: um recipiente cilíndrico de vidro tem área da base relativamente pequena se comparada com a sua altura. Ele contém água em temperatura ambiente até quase sua borda e é colocado sobre a chama de um fogão, como ilustra a figura. Tá aqui a figurinha, tá? Essa parte em vermelho aqui seria a chama do fogão e aqui o recipiente com líquido, tá bom? A pergunta é: a transmissão do calor por meio das moléculas da água durante o seu aquecimento ocorre apenas por. Meus amigos, em certa ocasião eu até cheguei a errar essa questão. Porém, depois eu fui observar porque ele pede o seguinte, ó. Vou até marcar aqui, ó. A transmissão, tá, do calor por meio das moléculas da água. Ou seja, se referindo aqui, no caso, em relação à água em si, tá? Não é o conjunto completo, chama, panela, recipiente, né, no caso, e a água. Ele está se referindo simplesmente na forma de transmissão, certo? Do calor por meio das moléculas da água. Então, é o seguinte, no caso da água, essa região aqui embaixo, tá bom? Ela vai aquecer primeiro. A quantidade de água que está aqui embaixo vai aquecer primeiro. Quando ela aquecer, ela vai, digamos assim, diminuir sua densidade e vai subir. Enquanto essa que está aqui em cima, ok? Vai descer porque ela vai estar mais densa, ela vai descer e vai continuar esse fluxo, essa corrente de convecção que a gente chama. A parte quente sobe e a parte que está mais fria lá em cima vai descer para esquentar. E fica sempre esse ciclo, tá? Então, no caso aqui, esta questão está se referindo somente à forma de transmissão de calor em relação às moléculas da água, ou seja, em relação à molécula da água, tá bom? Um líquido, ele vai transmitir calor apenas através de quê? De convecção. Creio eu que na resposta que eu marquei para vocês tem até assim, ó, condução e convecção. Peço mil desculpas, tá? Foi um pequeno equívoco meu. Mas vamos lá, tá? A próxima questão. A próxima questão, pessoal, diz o seguinte: preparar um bom churrasco é uma arte e em todas as famílias sempre existe um que se diz bom no preparo. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Para manter carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida de papel alumínio. A figura a seguir mostra um corte lateral, uma caixa de isopor revestida de alumínio com carnes no seu interior. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta que completa as lacunas das frases a seguir. A caixa de isopor funciona como um recipiente adiabático. O isopor tenta, e aí no caso aqui, pessoal, o isopor ele tenta impedir, tá? Impedir ou então dificultar. Pode ser qualquer um aqui até o momento, tá bom? Pode ser impedir, pode ser dificultar, mas o que é que não pode ser, tá? De jeito nenhum. Não pode ser de forma alguma facilitar, tá? Você já elimina essas duas aqui, ó. Essas duas. Ok? E aí, continuando. A troca de calor com o meio por... Galerinha, o calor que está aqui dentro, ele iria ter uma transferência para o meio através de condução, tá bom?
ou seja, o ar ia entrar em contato com a carne, o objeto que está aqui no interior, e o isopor ele evita, né? Ou seja, ele impede que o ar entre em contato, evitando assim a troca de calor por meio de condução, tá bom? Então aqui, ó, para continuarmos marcando aqui completo, nessa lacuna seria condução, tá? Então aqui a gente já pode eliminar também outro item. Qual é o outro item? Convecção. Sobrou somente o item C, que justamente é o item correto, tá bom? A resposta correta é o item C, tá bom? Vou até marcar aqui de vermelho completinho. E aqui a gente pode até completar. E o alumínio tenta impedir a irradiação do calor, ou seja, tenta impedir que o calor no interior do recipiente aqui, da caixa de isopor, seja transferido para fora através da irradiação, tá bom? Fechamos mais uma questão, vamos para a próxima. Pessoal, aqui dando continuidade, tá na questão, se eu não me engano, é a 3 ou a 4, acho que é a 3, tá? Sobre a transmissão de calor por convecção, é correto afirmar que, galera, ele quer saber em relação à convecção, tá? Você vai ter um cuidado em relação a isso. Você vai prestar atenção aqui, é convecção. A primeira coisa que ele disse foi que a convecção ocorre nos sólidos. Isso aqui é errado. A convecção ela ocorre apenas nos fluidos, ou seja, em um líquido ou em um gás, tá? A convecção pode ocorrer no vácuo? Não. Para que haja convecção tem que haver matéria. Como eu falei, tem que ser um líquido ou um gás. E a outra diz o seguinte: caracteriza-se pela transmissão de calor entre partículas em razão da diferença de temperatura? Também não, galera. Toda transmissão de calor entre uma partícula, entre um corpo qualquer e outro, vai ser sempre em razão da diferença de temperatura. Porém, isso aqui não é uma coisa específica da convecção, tá bom? Então o item C está errado. O item D, galera, ele está perfeito. Ele me diz que a convecção caracteriza-se pelo transporte de matéria entre regiões de um fluido em relação à diferença de densidade, justamente o que acontece na convecção, tá bom? O transporte de matéria vai ocorrer, o que é mais denso vai tender a descer e o que é menos denso tende a subir, e assim vai haver uma transmissão de calor de uma região para outra, tá? A resposta correta é o item D. Vamos para a próxima. Pronto, é o seguinte, a próxima questão, se eu não me engano é a quarta, diz assim: observe as afirmações a seguir. Primeiro, o Sol aquece a Terra, tá? Por meio do processo de que, galerinha, entre o Sol e a Terra não há matéria, não há assim matéria em si, tá? O Sol e a Terra, entre eles, o que existe é o vácuo. Então, o único meio de transmissão de calor que ocorre no vácuo é justamente irradiação, tá? Então poderia ser uma dessas duas, tá bom? Não pode ser condução, porque não existe um meio, e nem pode ser convecção também, porque não existe um meio entre o Sol e a Terra. O Sol e a Terra estão presentes no espaço, e no espaço o que predomina é o vácuo, tá bom? Agora, a segunda afirmação. As panelas são feitas de metal, porque esses materiais têm maior capacidade de transmissão de calor por condução, né, galera? Bem aqui, ó, sólido, principalmente os metais, são bons condutores, então eles têm maior facilidade de transmissão de calor por condução. A letra correta é a letra D, tá bom? E para fechar aqui, tá bom? Eu vou até riscar aqui porque não pode ser convecção. Convecção não acontece nos sólidos. Nós estamos falando aqui, ó, panelas feitas de metal. Isso aqui é um sólido, né? Obviamente. Então, eu já elimino a C, sobra somente a letra D, que é a resposta correta. Mas fechando aqui, vamos olhar aqui, ó. A terceira afirmação diz assim: os aparelhos de ar-condicionado devem ficar na parte superior de uma sala
para facilitar o processo de convecção, tá, pessoal? Confirmando aqui realmente, tá? Resposta correta deste item é a letra D. Vamos para a próxima. Meus amores, a quinta e última questão diz assim: uma garrafa térmica tem paredes prateadas e duplas com vácuo no espaço intermediário. Se você pegar uma garrafa térmica e abrir, galerinha, você vai ver realmente que ela tem uma parede que ela é justamente feita de como se fosse um espelho, tá? Elas são prateadas. E mais, essas paredes são duplas e entre elas existe vácuo, ou seja, eles tentam, né, pelo menos deixar a menor quantidade de ar possível, tá? Então, o que acontece? A vantagem de se fabricar em garrafas térmicas assim é porque as paredes prateadas, tá bom? Então, ele se referiu aqui em relação à parte das paredes serem prateadas. O que é que a parede prateada vai colaborar? Ela vai absorver calor e o vácuo é um ótimo isolante térmico. O vácuo realmente ele é um ótimo isolante térmico, mas a parede prateada não vai absorver calor. Então eu posso eliminar aqui duas, né? Eliminar a A e a C. Já as outras, o item B diz assim: as paredes prateadas aí são altamente refletoras, correto. E o vácuo, um ótimo isolante térmico, correto. Então, neste item, nesta questão, a resposta correta tá, é a alternativa B. Já essa aqui está errado, porque falou, né, que o vácuo ele é um excelente condutor. E o vácuo, pessoal, não é um excelente condutor. Isso aqui está errado. Resposta correta, tá bom? Letra B. Espero ter ajudado, galerinha. Vamos seguir em frente, tá bom? Força, que nós vamos superar esse desafio. E bola para frente.